Bom, então, obrigado, Diego, obrigado a todos pela oportunidade de estar aqui. Eu acho uma excelente ideia, como muitos falaram, aí, de organizar esse tipo de discussão, né? E eu vou falar um pouco sobre previsão de tempestades severas e precipitação intensa com o uso de ensembles com convecção permitida. Então, a apresentação basicamente está dividida nesses tópicos, né? Então, vou falar um pouco sobre a previsão de tempo severo e precipitação intensa, como que é feita geralmente, o que são os modelos de convecção permitida, o que são ensembles, e depois a união dos dois, que são os ensembles com convecção permitida, e por fim as conclusões. Então, começando pela previsão de tempo severo e precipitação intensa, então, só para definir o que é tempo severo, o que a gente tem por tempo severo no Brasil, geralmente se consideram esses fenômenos como tempo severo, então seria granizo acima de 2 centímetros, e ou com grande acumulação, rajada de vento acima de 80 km por hora, e ou associada a danos, tornado e precipitação de 40 milímetros em uma hora, e ou inundação ou enxurrada. Esse limiar de precipitação ainda é algo que a gente está discutindo ainda, mas para ter uma ideia assim do que seria uma taxa de precipitação intensa, né? E o importante é que esses eventos sejam causados por uma tempestade convectiva, então não é qualquer tipo de precipitação, por exemplo, tem que ser uma precipitação causada por uma tempestade com grande desenvolvimento vertical. Então, como se faz a previsão de tempo, geralmente? Geralmente se usa o conceito de previsão por ingredientes, em que se tem alguns ingredientes que têm que estar disponíveis naquele ambiente para que ocorra o evento. Então, por exemplo, para tempo severo, o principal ingrediente, claro, é a umidade, né, para que ocorra a formação de tempestades, mas também deve haver instabilidade termodinâmica, que aqui a gente toma como CAPE, né, que é a energia potencial disponível para convecção. Então, basicamente, a gente tem essa situação em que tem um ar relativamente quente próximo à superfície e ar relativamente frio acima, né? Então, essa é uma situação instável. Mas precisa de um mecanismo de levantamento que vai causar uma perturbação nessa condição, para que esse ar quente consiga subir e o ar frio consiga descer e aí voltar ao equilíbrio. Então é mais ou menos como essa situação aqui. Se a gente mover a bolinha para um lado ou para o outro na situação estável, ela vai voltar para o mesmo lugar, mas se for uma situação instável, ela vai se mover para um lugar diferente do ponto inicial. E além disso, para tempestades severas, é necessário que existam esses elementos do vento, né, que favorecem a organização das tempestades. Então aqui são alguns mapas que mostram previsões do GFS para um dia da semana passada. E esse mapa à esquerda aqui mostra a vorticidade, geopotencial, vento e temperatura em 500 HPA, a vorticidade é o sombreado aqui. E esse mapa à direita mostra o CAPE, né, da parcela mais estável, e esses elementos do vento nesses vetores aqui. Então, se a gente olhar para essa região aqui, por exemplo, a gente vê que tem uma área aqui entre o oeste do Rio Grande do Sul, o oeste do Uruguai e partes da Argentina que estão à frente desse cavado, ou seja, tem um mecanismo de levantamento que está se aproximando da região. E, além disso, tem instabilidade termodinâmica, com CAPE acima de 1.000 joules por quilograma, e esses elementos do vento intenso entre 0 e 6 km acima de 25 metros por segundo. Então, essa é uma situação em que estão presentes todos os ingredientes para tempestades severas e um previsor colocaria essa área como uma área com potencial para tempo severo nesse dia. No caso de precipitação intensa, considerando a previsão por ingredientes, também é necessário que exista grande quantidade de umidade, geralmente é necessário que tenha estabilidade termodinâmica, um mecanismo de levantamento para formar tempestades e um perfil de vento que seja favorável à ocorrência de precipitação intensa. Então, nesse caso, não necessariamente é necessário ter esses elementos do vento intenso, mas um perfil que contribua para que a precipitação ocorra no mesmo lugar por um grande período de tempo. Então, é uma situação que é comum na região sudeste, por exemplo, é que às vezes a gente tem escoamento em baixos níveis perpendicular a uma cadeia de montanhas, esse escoamento se mantém por um período de tempo, e na média e alta troposfera a gente tem escoamento paralelo a essa cadeia de montanhas. Então, por exemplo, o que acontece é que tem uma tempestade convectiva que se forma, ela se move paralelamente a essa cadeia de montanhas por causa do vento em médios e altos níveis, e uma nova célula se forma, e essa região aqui embaixo ela recebe grande quantidade de precipitação porque tem a contínua formação de células no mesmo ponto. Então, essa é uma das situações de precipitação intensa. Contudo, a previsão por ingredientes ela tem algumas limitações. Então, por exemplo, é difícil determinar quanto de levantamento é necessário para causar iniciação convectiva. Então, às vezes, o levantamento ele não é intenso o suficiente para que ocorra a formação de tempestades. Às vezes, o levantamento é muito intenso e aí acaba que várias tempestades se formam e elas se aglomeram e formam um sistema de precipitação que acaba não sendo severo. Outro fator também é que, com a previsão por ingredientes, é difícil determinar o modo convectivo, que é como a convecção estará organizada, se é convecção isolada, se são linhas de instabilidade, por exemplo. A duração e a intensidade das tempestades também são difíceis de prever apenas com os ingredientes, né? Então,
Por causa disso, existem outras ferramentas que a gente pode utilizar para melhorar essa previsão, né, para assessorar essa previsão por ingredientes. Então, uma delas são os modelos com convecção permitida. Então, basicamente, os modelos, eles geralmente utilizam uma parametrização para lidar com a convecção. Então, a convecção não é explicitamente resolvida pelo modelo, mas quando a gente tem espaçamento dos pontos de 4 km ou menos, a convecção não precisa ser parametrizada. Então, ela pode ser resolvida explicitamente pelo modelo e é o que a gente chama de convecção permitida, né? Então, imaginando uma grade hipotética aqui de 3 km de espaçamento, a gente tem uma tempestade aqui média que teria um diâmetro da ordem de 10 km. Então dá para ver que nesse caso aqui a tempestade ela teria vários pontos da grade do modelo que estariam dentro dessa tempestade, né? Então seria possível resolver alguns aspectos da tempestade, como as correntes ascendentes, descendentes, rotação da corrente ascendente, concentração de hidrometeoros. Todos esses fatores eles estão relativamente bem simulados com essa resolução de menor que 4 km. Então eu vou mostrar algumas simulações que eu fiz aqui utilizando o MPAS, né, que é um modelo com o tamanho da malha variável, né, a distância dos pontos da malha variável. Então essa configuração que eu utilizo aqui, ela tem 60 km sobre a maior parte do globo e aumenta para 3 km numa região menor, né, que é desse tamanho mais ou menos. E nessa área em vermelho aqui, essa parametrização de convecção ela é desligada, então funciona como se fosse um modelo com convecção primitiva. Então aqui é uma simulação para o evento de 2017, em outubro, em que teve uma linha de estabilidade que afetou boa parte do Rio Grande do Sul, nordeste da Argentina, Paraguai e Mato Grosso do Sul, e depois Paraná, Santa Catarina e São Paulo mais tarde também. E dá para ver que o modelo ele consegue representar bem a evolução da convecção, as características da convecção. A gente vê que, por exemplo, essas tempestades que começam como tempestades isoladas e depois evoluem para uma linha de instabilidade, elas são relativamente bem representadas. Então, essas características das tempestades e dos sistemas convectivos, elas são bem representadas nesses modelos com convecção permitida, né? Nesse caso aqui com 3 km de espaçamento. Então, aqui é uma comparação com os radares, esses aqui são os radares da RedeMet. Coloquei aqui o MaxCap só para comparar, né? E aqui a gente tem no horário das 12 UTC a linha de instabilidade se aproximando do Rio Grande do Sul, de acordo com o modelo, e pelo radar a gente observa mais ou menos a mesma configuração, e também algumas células isoladas aqui no Mato Grosso do Sul, então a gente consegue ver que o modo convectivo, né, como que a convecção está organizada, é relativamente bem representado pelo modelo. Se a gente avança um pouco mais aqui, a gente vê a linha de estabilidade avançando pelo Rio Grande do Sul, aqui teve rajadas de vento intensas, mas no Mato Grosso do Sul a gente observa que a linha já está sobre o estado, enquanto que o modelo indicava ela mais sobre o Paraguai, então tem um certo atraso, né, nessa convecção aí, na chegada da linha de estabilidade no Mato Grosso do Sul. Mas aquelas tempestades mais isoladas ali na fronteira do Mato Grosso do Sul com São Paulo são relativamente bem representadas pelo modelo. E aí mais tarde, né, esse aqui é 0 TC do dia 2 de outubro, a gente vê a linha de estabilidade avançando pelo Mato Grosso do Sul e como observado, só que o observado ela está um pouco mais na frente, né? Então algumas variáveis que podem ser utilizadas com esses modelos de convecção permitida, a refletividade, em que basicamente se calcula uma refletividade similar ao que, como se tivesse um radar naquela região, né? Utilizando a razão de mistura dos hidrometeoros. Outra variável seria o vento, vento máximo em 10 metros, pode ser no período de 1 hora, de 4 horas, de 24 horas, que indica o potencial de rajadas de vento, né, em algum ponto do modelo. A helicidade da corrente ascendente, que indica a rotação nas tempestades, então é basicamente aquilo que o Hernani falou, né, que as tempestades supercélulas elas têm rotação, que a gente pode identificar pelo radar, e no modelo a gente pode utilizar essa variável para ver o que o modelo indica, né, em termos de rotação de tempestades e qual é o potencial de supercélulas. E também a precipitação em 1 hora, que serve como uma taxa de precipitação em um curto espaço de tempo, e que auxilia a identificar o potencial de enxurradas e inundações. Então esse campo de helicidade da corrente ascendente ele não é muito utilizado no Brasil ainda, até porque não tem quase ninguém rodando esses modelos com alta resolução. Então aqui eu mostro um exemplo dos Estados Unidos, em que tem essas trajetórias aqui das tempestades em laranja, são associadas a tempestades que tiveram intensa rotação. Então essas tempestades são supercélulas, e dá para ver que teve registros de tempo severo, principalmente granizo e tornados, associados a essas supercélulas posteriormente, né? Então é como que esse campo aparece num modelo com convecção primitiva. Eu vou falar sobre alguns casos. Esse aqui é um caso de 30 de junho de 2020, uma linha de estabilidade que causou muitos danos por vento no
no sul do Brasil, teve rajadas de vento muito intensas no norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, alguns pontos com mais de 100 km por hora. Mas nessa área do Paraná, aqui centro-norte do Paraná, dá para ver que teve mais granizo, teve até um tornado e algumas rajadas de vento apenas. Então teve uma diferença entre o tipo de tempo severo nessas duas áreas. Se a gente observar esse mosaico aqui do CIMEPAR, a gente observa que tem essa linha de estabilidade mais contínua aqui nessa área onde teve mais rajadas de vento. Dá para ver que a linha de estabilidade é mais contínua, enquanto que aqui nessa área onde teve mais granizo e até um tornado, a convecção ela é mais isolada, então ela está alinhada ainda, mas ela não é uma linha de instabilidade contínua. Então tem algumas tempestades com alta refletividade aqui, por exemplo. E aí como que o modelo representa isso? Né? Isso aqui é uma simulação para o mesmo dia também, dá para ver que o modelo representa bem essa linha de estabilidade sobre Santa Catarina, sul do Paraná, norte do Rio Grande do Sul. Indica essa convecção aqui, que na verdade não aconteceu na frente da linha, né? Mas ainda assim conseguiu prever a linha relativamente bem. E nessa área do Paraná dá para ver que o modelo indica células mais isoladas e com mais alta refletividade. Então foi bem como foi observado. Então uma informação que para os previsores naquele dia poderia ter sido muito útil, né, para discriminar essas duas áreas com potencial de tempo severo. E aqui focando na parte onde a linha de estabilidade estava bem contínua, principalmente Santa Catarina, esse mapa mostra a refletividade acima de 50 dBz, na verdade o contorno de 50 dBz, né, em preto, e o sombreado mostra a cada 1 hora o vento máximo no nível mais baixo do modelo. Então dá para ver que conforme passa essa linha de estabilidade aqui, a gente observa essas rajadas de vento indicadas pelo modelo de mais de 80 até 120 km por hora em alguns pontos aqui de Santa Catarina. Então, nesse caso, esse modelo indicaria esse potencial de rajadas de vento nesse dia. Esse aqui é um outro campo que mostra a vorticidade, o vento e a altura de geopotencial em 850 HPA, também a cada hora. E dá para ver que conforme a linha de estabilidade ela vai avançando, ela tem esse máximo de vorticidade associado à área convectiva da linha, né, que é onde tem a convecção mais severa. Se a gente parar aqui em um momento, aqui às 16 TC, durante o início da tarde, a gente observa que tem vários pontos com máximos de vorticidade ao longo dessa linha de estabilidade. E esses máximos de vorticidade, eles estão associados a vórtices de mesoscala que, em algumas situações, causam rajadas de vento ainda mais severas e até tornados. Né? Então, isso é tudo indicado pelo modelo. O modelo estava indicando esse potencial de formação de alguns vórtices ao longo dessa linha, que seria para um previsor isso seria uma informação importante. Né? E além disso, o modelo também indica esse jato de retaguarda, que também é algo que o Hernani falou um pouco, né? Que é esse escoamento que vem de em torno de 2, 4 km de altura e desce em direção à superfície associado às correntes descendentes. E é uma característica de mesoscala que está associado a linhas de estabilidade severas. Então o modelo ele consegue representar essas características de mesoscala em alguns sistemas convectivos. E aqui a temperatura em 2 metros e a pressão em superfície, e o vento em 10 metros, que mostra a piscina fria, né, associada a essa linha de estabilidade também, e essa diferença entre o ar na piscina fria e o ar na frente da linha de estabilidade, ela funciona como mais ou menos um mecanismo de como prever essa intensidade da rajada de vento. Né? Então, se essa diferença de temperatura for muito alta, geralmente essa rajada de vento ela é mais intensa. E agora, mudando o foco um pouco para ensembles, então ensembles são realizações de várias previsões para o mesmo evento, com condições iniciais ligeiramente diferentes e ou com diferentes parametrizações. Então o ensemble é mesmo que um conjunto, né, ou seja, gerado um conjunto de previsões, em vez de uma previsão única. As vantagens em relação ao modelo determinístico, que é um modelo com uma previsão única, é que é possível quantificar a incerteza na previsão e existem melhores chances de identificar eventos extremos. E as desvantagens, claro, é o custo computacional, porque você está rodando várias previsões em vez de uma previsão única. Então aqui é uma figura do ECMWF, do ensemble do ECMWF, que mostra a média e o desvio padrão de algumas variáveis. Então, nesse caso aqui, a temperatura em 850 HPA e o vento em 850 HPA. Então, isso serve para mostrar qual que é o valor médio entre os membros do ensemble e qual que é a variabilidade. Então, nesse caso aqui, nessa área aqui da Bacia do Prata, tem maior variabilidade na previsão de temperatura em 850 HPA, ou seja, tem maior incerteza do ensemble em relação a qual vai ser a temperatura em 850 HPA. E o mesmo para o vento, e também pode ser usado para qualquer outra variável. Então ele dá uma ideia da incerteza naquela previsão. Outros produtos incluem, por exemplo, esse aqui que mostra a probabilidade da precipitação em 24 horas exceder 20 milímetros. Então, por exemplo, aqui nessa área do sul do Brasil, que tinha uma probabilidade baixa,
significa que apenas alguns membros do ensemble estão indicando mais que 20 milímetros, mas a maioria dos membros não está indicando 20 milímetros. E nesse caso aqui, nessa área do Chile, mais de 95% dos membros estão indicando mais que 20 milímetros, ou seja, tem maior confiabilidade na ocorrência de 20 milímetros. E esse outro produto aqui é o do ensemble nos Estados Unidos, que mostra a probabilidade composta de vários índices ao mesmo tempo. Então, nesse caso aqui, a probabilidade de CAPE acima de 1.000 joules por quilograma, esses elementos entre 0 e 6 km maior que 20 metros por segundo, e precipitação convectiva maior do que 0,25 milímetros. Então, isso indica uma área onde tem todos os ingredientes para a ocorrência de tempestades severas. Então, nesse caso aqui, existe uma probabilidade de mais de 20% em alguns pontos de que estivessem presentes esses ingredientes para a ocorrência de tempestades severas. Então, ele funciona dessa maneira probabilística. Então, apesar da probabilidade não ser muito alta, ela dá um indicativo do que pode acontecer, né? O que é importante no caso de eventos extremos. E aí, juntando as duas coisas, os modelos com convecção permitida e os ensembles, a gente tem o que se chama de ensembles com convecção permitida. E eu vou mostrar isso com alguns exemplos. Então, esse aqui é um exemplo de um evento que aconteceu em São Paulo no ano passado, dia 3 de novembro. Nesse dia estava acontecendo o Grande Prêmio da Fórmula 1 em Interlagos e teve vários impactos lá. Rajadas de 151 km por hora em Santos, e teve queda de energia e danos generalizados boa parte do estado de São Paulo. E se a gente olhar aqui o radar do IPMET, às 18 TC desse dia, a gente nota essa linha com tempestades. Não era bem uma linha de estabilidade, porque não é bem contínua, né, mas é uma organização das tempestades em forma de linha, e que talvez tenha favorecido a ocorrência de rajadas de vento severos. Então aqui no caso eu rodei 10 membros do ensemble com condições iniciais ligeiramente diferentes. Então essas condições iniciais são do ensemble do GFS, e aqui eu mostro às 18 TC os diferentes membros do ensemble e comparado ao radar. Então o que a gente nota aqui é que tem talvez 3 ou 4 membros do ensemble, eles indicam essa organização da convecção em forma de linha, mas a maioria dos membros não indica a convecção tão organizada assim. Então a gente consegue ter uma ideia dessa variabilidade, dessa incerteza. Então, qual que era a probabilidade de ter uma linha de tempestades no estado de São Paulo? E aqui é outro produto que a gente pode gerar a partir desses ensembles com convecção permitida, que é a probabilidade dos membros do ensemble excederem um determinado limiar. Então, nesse caso aqui, cada cor dessa representa um membro do ensemble. E esse campo aqui que mostra sombreado é a retroatividade acima de 50 dBz no intervalo de 24 horas, entre as 12 TC do dia 3 e as 12 TC do dia 4. E esse contorno ele mostra a probabilidade entre os membros do ensemble de algum ponto exceder os 50 dBz em um raio de 40 km de um ponto. Isso é calculado de uma maneira em que a gente estabelece uma grade de 80 por 80 km sobre essa região, depois calcula quando tem 50 dBz próximo de um ponto, se atribui o número 1, e quando não tem, se atribui o número 0, e depois se passa uma suavização nesse campo. Então gera essa probabilidade do ensemble, que o ensemble indica de exceder 50 dBz. E aqui é uma outra probabilidade, nesse caso da helicidade da corrente ascendente de exceder 75 metros quadrados por segundo ao quadrado, que é um limiar que se tem como helicidade da corrente ascendente associada a supercélulas, né? E dá para ver que o ensemble indica uma probabilidade baixa, mas alguns membros do ensemble indicam alguma chance disso ocorrer no sul de Minas Gerais e Vale do Paraíba aqui. E se a gente olhar os relatos, teve um relato de granizo grande nessa área, granizo maior que 4 centímetros. Então teve algumas tempestades ali que foram associadas a granizo grande e possivelmente foram supercélulas, e isso é compatível com essa probabilidade alta de refletividade acima de 50 dBz que eu mostrei no slide anterior. E finalmente esse campo aqui mostra o vento em superfície, né, maior do que 20 metros por segundo, também nesse intervalo de 24 horas, e as probabilidades. Então dá para ver que o ensemble indicou muito bem essas probabilidades de vento em superfície maior do que 20 metros por segundo sobre o estado de São Paulo. Então seria também uma ferramenta muito útil para os previsores nesse dia, né? Altas probabilidades aqui em São Paulo, inclusive se estendendo até áreas do litoral do Rio de Janeiro, onde também teve algumas rajadas nesse período de tempo. Olá, Bruno. Mais 5 minutos, ok? Tá bom. E esse aqui é um outro caso que mostra esse evento do dia 21 de março de 2024, em que teve rajadas de ventos severas também no Rio Grande do Sul, até o oeste de Santa Catarina, e teve até alguns tornados no Rio Grande do Sul.
também foi um evento bem generalizado. E aqui é uma imagem do radar de Santiago, né, que está um pouco longe do radar, então o campo não está muito bem visível aqui, mas só para mostrar qual que é mais ou menos a organização da convecção nesse dia. E aqui é o que o modelo indicava no mesmo horário, isso aqui é as 3 do TC do dia 21. Então, para ver que o modelo, os membros do ensemble, eles indicavam essa linha de convecção, né, avançando em direção ao Rio Grande do Sul, mas alguns membros indicavam convecção mais severa, com mais alta refletividade, mais a sul, e outros indicavam essa banda, que seria uma frente de rajada avançando em direção ao Rio Grande do Sul, mas não convecção tão intensa, né? Então tem também bastante variabilidade entre os membros do ensemble. Mas se a gente calcular as probabilidades de vento, assim como eu mostrei para o caso anterior, a gente observa que tem probabilidades bastante altas aqui no sul do Rio Grande do Sul, acima de 70% de vento acima de 20 metros por segundo, que é bastante compatível com esses registros, né? Contudo, nessa área mais a norte do Rio Grande do Sul, é de Santa Catarina, a maioria dos membros do ensemble não conseguiu manter a convecção lá muito intensa e produzir rajadas de vento severo. Então, nesse caso, a previsão nessa centro-sul do Rio Grande do Sul foi relativamente boa, mas não tão boa quanto a propagação daquela linha em direção a áreas mais a norte. E outro fator em relação a essa figura aqui é que ela mostra esses ventos intensos perto dos Andes, aqui no noroeste da Argentina, que não são associados à convecção, são ventos associados a uma frente fria ou até o ventos sonda, ou ventos de montanha. E o que dá para fazer no caso do ensemble é separar essas rajadas de vento associadas à convecção, por exemplo, utilizando o limiar de 40 dBz. Então, se tem vento intenso associado a 40 dBz, significa que é associado à tempestade, e se não tem, dá para excluir, inclusive, e gerar esse mapa de probabilidades apenas onde tem mais do que 40 dBz, né? Interessante nesse caso é que o modelo também indicou altas probabilidades de chuva intensa nessa área de Minas Gerais aqui. Então tinha a probabilidade de taxa de precipitação exceder 40 milímetros por hora no período de 24 horas nessa área aqui, acima de 60% em alguns pontos de Minas Gerais, e acima de 40% da precipitação exceder 100 milímetros em 24 horas. Eu fui olhar algumas notícias e, por coincidência, houve danos aí na região metropolitana de Belo Horizonte, inclusive Contagem registrou mais de 100 milímetros em um período de 4 horas. Então, esse ensemble ele indicou bem essa probabilidade de chuva intensa naquela região também. E aí, para concluir, né, a previsão de tempestades severas e chuva intensa por ingredientes tem limitações. Esses modelos com convecção permitida eles fornecem informações sobre características e intensidade das tempestades e são uma importante ferramenta somada à previsão por ingredientes. Os ensembles eles qualificam melhor as incertezas na previsão e são úteis na previsão de eventos extremos. E esses ensembles com convecção permitida seriam muito úteis no Brasil, né, já que a gente tem tido continuamente eventos extremos, aí, tanto chuva intensa quanto tempo severo no Brasil. Então seria urgente, né, ter essa ferramenta disponível. E esses modelos com convecção permitida eles não são algo novo, isso tem lugares aí que usam isso operacionalmente há mais de 20 anos. Hoje em dia eles podem até ser rodados com um laptop comum, né? Mas infelizmente no Brasil a gente não tem nenhum centro, né, que faça essa rodada com alta resolução, com convecção permitida, né, que é um tanto inadmissível, na minha opinião, dado que o Brasil tem esses recursos, né, para rodar esses modelos e eles seriam extremamente úteis. E eu coloco um asterisco aqui porque uma exceção é o IMET, que roda o Cosmo com 2,8 km, que estaria dentro dessa área onde poderia ser rodado com convecção permitida, mas eu não tenho conhecimento, não encontrei nenhum lugar dizendo sobre esse modelo, se ele é usado sem parametrização de convecção, e também não é um modelo aberto e não tem produtos para tempo severo. Ele é útil para precipitação intensa, tem a precipitação em 1 hora e acumulados em 24 horas, 48 horas, etc., mas não tem produtos de tempo severo. Então é urgente que o Brasil disponibilize essas ferramentas aí para os previsores, né? Então é isso, obrigado e fico à disposição para qualquer pergunta. Excelente, Bruno. Muito obrigado pela sua apresentação. Eu vou aproveitar que você está compartilhando a sua tela. Na primeira pergunta, perguntaram se você poderia repassar qual seria o principal diferencial do modelo de convecção permitida. A principal vantagem é que ele consegue representar bem a convecção, né? Você consegue ter essas características das tempestades bem representadas. Então, nesse caso aqui, por exemplo, ele mostra essas tempestades mais isoladas aqui, sobre o Mato Grosso do Sul, ele mostra essa linha de estabilidade, ou seja, esses mecanismos de mesescala e escala de tempestade, ele representa bem.
Então, ele não consegue, claro, prever toda a dinâmica de tempestades com exatidão, mas ele dá uma ideia boa da intensidade das tempestades, se elas têm rotação ou não, quanto de refletividade elas têm, que pode dar uma ideia do potencial de chuva intensa e granizo, se essas tempestades elas estão persistentes sobre o mesmo ponto, em vez de se movendo muito rápido, por exemplo, que pode dar uma ideia potencial de chuva intensa. Então tem uma série de vantagens que os modelos com convecção parametrizada simplesmente não conseguem mostrar, né? Perfeito, Bruno. Segunda pergunta, chegou a observar melhoras utilizando o MPass ao invés do WRF? E o MPass tem a mesma facilidade de instalação e utilização em relação ao WRF? Eu não notei nenhuma melhoria, eu acho que os dois são modelos que têm eles conseguem representar essas características de escala de tempestade, mesma escala da mesma maneira, mais ou menos no mesmo nível. Eu não tenho conhecimento de nenhuma comparação objetiva dos dois modelos. Eu acho que o MPass, uma desvantagem é que ele não é uma grade homogênea, não é uma grade latitude e longitude, então é um pouco mais difícil de trabalhar com o dado, você tem que converter o dado para uma grade comum depois. Mas a vantagem do MPass é que tu não precisa ter grades alinhadas, tu consegue rodar ele com resolução variável, porque ela tem essa malha que é como se fosse hexágonos, né? Então tu consegue fazer essa mudança de baixa resolução para mais alta resolução, que é algo que o WRF não consegue fazer se não tiver grades alinhadas. E as grades alinhadas, elas introduzem erro na previsão. Então tem essas diferenças. Perfeito. O Rafael Moura pergunta qual o custo computacional para rodar operacionalmente o que foi apresentado. É viável somente em clusters? Para testes em máquina pessoal, o que é possível? É possível rodar em máquina pessoal. Tem uma pessoa que eu conheço, o Vitor Grade, ele roda em máquina pessoal todos os dias com 4 km de resolução, numa área que cobre mais ou menos o tamanho da região sul do Brasil. Então deve ser uma área de, sei lá, 300 por 300 km, mais ou menos, usando 300 por 300 pontos, usando WRF. E ele consegue rodar em algumas horas, talvez 6, 9 horas. Se tiver um cluster, com certeza é possível rodar. Eu acho que o que é inviável hoje em dia é rodar para o Brasil inteiro, porque o Brasil é muito grande, né? E aí eu acho que é esse que é o problema no Brasil, porque os centros eles tentam rodar para uma área muito grande. Mas no caso, quando a gente está lidando com tempo severo e eventos extremos, a gente pode ter áreas pequenas no Brasil e rodar esse modelo com uma resolução alta, mas num domínio pequeno. Não teria um custo computacional muito grande. E o que se faz é mudar esse lugar onde está esse domínio conforme a previsão do dia. Então, eu acho que é bem possível fazer isso até com um cluster pequeno. Perfeito. O produto de refletividade simulada é público? Não, esse produto fui eu que rodei esse modelo, eu tenho acesso a um cluster, eu consegui rodar o modelo, mas se um centro no Brasil quiser fazer isso, pode rodar o modelo e tornar essa refletividade simulada pública, né? É o que eu acho que deveria ser feito no Brasil. Algum centro rodar esse modelo diariamente e gerar os produtos e colocar isso disponível, né? Relacionado a esse comentário, o Guilherme pergunta quais são os motivos que impedem o Brasil de ter operacionalmente esse tipo de modelagem? Eu acho que são as prioridades, né? O Brasil dá prioridade para ter um modelo próprio e rodadas que abrangem uma área muito grande, provavelmente porque tem alguns clientes, inclusive Forças Armadas, que requerem, por exemplo, que tenha um modelo rodando no Oceano Atlântico e rodando sobre todo o Brasil, então isso impede ter um modelo pequeno, com um domínio menor, especializado em tempo severo, né? Então eu acho que com esses eventos de tempo severo que aconteceram aí no passado, eu acho que o Brasil tem que mudar um pouco essa estratégia também e ter pelo menos uma parte dos seus recursos computacionais dedicados a ter um modelo com convecção permitida rodando em áreas com potencial de tempo severo, na minha opinião. Ok. Não recordo o seu mapa de grade, mas no evento de outubro você acha que o MPass simulou com atraso a LI da região por estar numa grade sem convecção permitida? Esse é um ponto importante. A grade, ela, naquele ponto do Mato Grosso do Sul, de fato, ela já estava indo em direção a 4, 5 quilômetros de espaçamento. Então, pode sim ter sido um fator que causou o atraso daquela linha. Mas, de qualquer maneira, eu acho que seria uma informação importante para o previsor, né? Mesmo que seja um pouco atrasada, pelo menos sabe qual que vai ser o modo convectivo, né? Sobre os ensembles, como poderíamos unir os resultados de clusters? Existe um hub para o upload dos resultados para a montagem de um quebra-cabeça, né?
Isso seria uma boa alternativa. Em vez de um centro apenas rodar todos os membros do ensemble, cada centro poderia rodar um membro e aí juntar esses membros gerando um ensemble. É isso que foi feito nos Estados Unidos, né, que se usa até hoje. Tu tem vários centros que rodam o modelo com convecção permitida, utilizam a mesma grade, e aí um outro centro, que no caso o NCEP, ele processa todos esses resultados e coloca tudo como se fosse um ensemble e calcula aquelas probabilidades que eu mostrei. Então é um ensemble que, na verdade, funciona muito bem, porque ele não utiliza o mesmo modelo, né? Então são modelos diferentes, com parametrizações diferentes, o que aumenta a diversidade nos membros do ensemble. Então é uma alternativa que o Brasil com certeza poderia utilizar. Perfeito. O Marcelo Vieira pergunta, boa tarde, parabéns pela palestra. Sobre os ensembles, reduzindo a superfície analisada reduziria o custo computacional? Os resultados poderiam ser mais rápidos? Se usássemos a ideia de clusters para cálculos onde os resultados de menores áreas seriam agregados como um quebra-cabeça, diminuiria esse custo computacional? Obrigado. É referente ao que você já comentou, né? Sim, daria para fazer isso, sim. Cortar para uma área pequena. Vamos supor que tenha tempo severo esperado em São Paulo, por exemplo. Tu pode colocar um domínio que cobre só o estado de São Paulo para aquele dia e é o suficiente. Uhum. Rodamos operacionalmente o WRF com 3 km, domínio do Rio Grande do Sul. Temos aberto ao público em nossa página variáveis para previsão de tempo severo. Isso aqui é mais um comentário, né? Isso. Da UFPEL, né? Isso, da UFPEL. Perfeito. Comparativamente à modelagem tradicional, poderia comentar sobre os potenciais dos modelos de inteligência artificial? Pergunta do Rafael Moura. Eu acho que a inteligência artificial ela pode ser aplicada tanto a esses ensembles com convecção permitida quanto aos modelos convencionais, depende do método utilizado. Então tem métodos que usam os modelos com convecção parametrizada e estimam a probabilidade de tempo severo usando inteligência artificial, e tem métodos que usam modelos com convecção permitida. Então dá para explorar os dois aspectos, não precisa necessariamente ter um modelo com convecção permitida para utilizar a inteligência artificial. Perfeito, Bruno. Essa era... o José Galvez quer fazer um comentário. José, pode abrir seu microfone. Sim. Uma pergunta, Bruno, muito boa a sua apresentação. Eu quisiera saber se você teve a chance de testar, inicializar os modelos, os ensamblajes de alta resolução e convecção explícita, utilizando diferentes modelos globais. Minha pergunta é porque, às vezes, o modelo madre é importante, não, para o que faz o modelo de maior resolução, mas às vezes vemos que os modelos globais não pegam precisamente o potencial da região que tem mais chance de ter severidade. Então, se o modelo madre não está resolvendo bom, o modelo pequeno tampouco para resolver bem. Essa era a minha pergunta. Pois é, eu não tenho... geralmente, quando eu rodo esses modelos com convecção permitida, eu uso o GFS. Só que na América do Sul, principalmente no sul do Brasil e Bacia do Prata, o GFS tem sérios problemas com a questão de umidade, ele é muito seco. Sim. Então, o Vitor Guede, ele tem algumas rodadas, ele tem rodado o WRF com o Icon como condição inicial e tem mostrado resultados um pouco melhores. Então eu só tenho conhecimento de rodadas utilizando esses dois, eu não sei de nenhuma rodada utilizando esse modelo que você mencionou aí. Mas eu acho que seria interessante, até se a gente pensar em um ensemble, seria interessante ter rodadas com diferentes inicializações, né? Sim, muito interessante. Sim, seria algo para fazer ao futuro, seria muito interessante ver, porque efetivamente cada evento é diferente, não? Às vezes o GFS pega o evento bastante bem, mas muitas vezes tem problema de ar seco, efetivamente. Seria interessante considerar testar com diferentes modelos no futuro. Sem dúvida. Muito bom, obrigado pelo comentário, José. Bruno, novamente, obrigado pela apresentação e pela interação com a comunidade. Diversas reações aí na interface. Obrigado você. Gente, e com essa apresentação do Bruno, nós chegamos ao final do segundo dia do workshop.
Novamente tivemos uma excelente participação da comunidade, com mais de 200 participantes simultâneos durante praticamente todo o segundo dia do workshop, e também diversas perguntas enviadas a todos os apresentadores de hoje. Hoje nós iniciamos o dia com um briefing meteorológico conduzidos pela South American Desk, seguidos pela apresentação do Luiz Alves do Ciancipan, da Michele Reboita da Unifei, Hernani Nascimento da UFSM e do Bruno Ribeiro, da Universidade de Oklahoma. Amanhã, no último dia do workshop, nós vamos iniciar novamente com o briefing meteorológico durante os primeiros 30 minutos, seguido da apresentação do Eduardo Sávio, da FUNSEMI, que vai apresentar o aprimoramento das previsões climáticas e os impactos das escolhas de hindcast e calibração. E após isso, nós teremos 3 apresentações dos colegas do INPE. A primeira apresentação, da Regina Ito, sobre as aplicações meteorológicas em sensoriamento remoto e algumas ocorrências de grande impacto. Na sequência, o Marcos Viana vai apresentar a análise e monitoramento das zonas de convergência intertropical. E o Caio Coelho vai fechar o terceiro dia apresentando as previsões subsazonais e sazonais no CPTEC INPE. E com isso nós encerramos o segundo dia do workshop e amanhã retornaremos às 1h30 da tarde, lembrando que abrimos a interface de videoconferência 15 minutos antes. Relembramos também que provavelmente na próxima semana todas as apresentações e gravações estarão disponíveis na página do workshop. Bom, muito obrigado a todos os apresentadores de hoje e agradecemos também a toda a comunidade que participou ativamente em mais esse dia do workshop. Muito obrigado a todos e a gente se vê amanhã. Até amanhã e tchau!